Enquanto Putin enfrentava o Ocidente por terras, a China silenciosamente avançou em território que a Rússia considerava seu. Ao contrário de sua vítima, Xi não precisou de tanques nem de batalhas. Ele redesenhou o mapa com paciência, dinheiro e acordos, sem disparar um tiro. A Ásia Central, antes joia da coroa de Moscou, hoje tem estradas, oleodutos e influência forte da China. E aqui está o detalhe. Antigos aliados soviéticos da Rússia viabilizaram isso ao traírem o país em troca de espaço com a China. Neste vídeo, mostramos como Pequim superou o Kremlin, remodelou a região e transformou a aliança China-Rússia em um dos maiores engodos geopolíticos atuais. Durante mais de um século, Moscou desenhou os mapas da Eurásia. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão foram incorporados à esfera soviética como flanco sul da Rússia. Para os antigos planejadores soviéticos, era seu quintal, uma zona de proteção contra o estrangeiro e o imprevisível. Hoje, esse mapa está sendo redesenhado com novas rotas comerciais, empréstimos e guindastes de construção. Agora, a mão que segura o alfinete é chinesa. Essa é a silenciosa revolução no coração da Eurásia. Curiosamente, a China não mandou exército para a Ásia Central, mas construiu um mercado. Enquanto a Rússia gastava atenção, dinheiro e credibilidade no campo de batalha na Ucrânia, Pequim estava pavimentando estradas, financiando fábricas e fechando acordos que costuraram as economias da região à sua própria. O poder econômico virou a nova moeda do império, e a China está gastando muito. Na primeira metade do ano, investimentos e contratos chineses pela Iniciativa do Cinturão e Rota na Ásia Central atingiram 25 bilhões de dólares, alta recorde de 257% sobre o ano anterior. Esse fluxo de caixa compra futuros. Controlar a Ásia Central vai além de fronteiras no mapa. É energia, petróleo, gás, urânio desses desertos. É acesso. Os corredores comerciais que ligam a Europa à Ásia, onde trens agora transportam mercadorias chinesas para o oeste mais rápido do que navios conseguem movê-las. É sobre influenciar como 5 nações independentes votam, negociam e formam parcerias globalmente. Controlar a Ásia Central é dominar um dos cruzamentos mais estratégicos do mundo. Pela primeira vez na história moderna, esse controle pode não ser de Moscou. Se o quintal de Putin está indo para a órbita de Pequim, o que isso revela sobre o poder russo? Como ela perdeu uma região tão valiosa? A resposta começa pela forma como a Rússia conquistou esse quintal. Quando os czares iniciaram a expansão imperial para o leste nos séculos XVIII e XIX, a Ásia Central era um mosaico de canatos, tribos e rotas comerciais prósperas há séculos. Na antiga Rota da Seda, Moscou buscou controle territorial, comércio e prestígio, não ideologia. No fim do século XIX, o Império Russo controlava quase todo o atual Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão. A região foi renomeada, reorganizada e incorporada ao tecido do Império. Ferrovias ligaram Tashkent a Moscou, trazendo ondas de colonos russos. Politicamente, os líderes locais foram substituídos por administradores nomeados por Moscou, que respondiam diretamente a São Petersburgo. Então veio a Era Soviética, e o controle ficou ainda mais rígido. A visão de unidade de Lenin era, na prática, um império com outro nome. A Ásia Central virou polo industrial e agrícola na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O russo era o idioma da educação, o passaporte para oportunidades e a moeda do poder. Os planejadores soviéticos construíram enormes linhas ferroviárias, usinas hidrelétricas e instalações militares por toda a região. Eles transformaram a região em uma artéria logística vital que ligava a Rússia europeia às fronteiras da China, do Afeganistão e do Irã. Em Almaty e Tashkent, soldados soviéticos desfilavam em paradas que lembravam quem comandava. Nos anos 1980, parecia impossível Moscou perder o controle ali. A Ásia Central não era apenas um território, era identidade, uma parte inseparável do que os russos viam como seu destino geopolítico. A queda da União Soviética em 1991 destruiu essa ilusão rapidamente. 5 novas nações surgiram de repente, tentando se definir, mas ainda ligadas ao antigo centro imperial. Para a Rússia, o colapso foi humilhante, mas não fatal, pois antigas redes e tropas ainda protegiam as fronteiras. O russo manteve-se como língua principal,
e milhões de trabalhadores da Ásia Central seguiram migrando ao norte para trabalhar em fábricas, fazendas e canteiros russos. Nos anos 1990 e início de 2000, Moscou manteve influência por uma aparente necessidade mútua. Os novos estados independentes precisavam de mercados, armas e empregos que a Rússia fornecia. Com a organização do Tratado de Segurança Coletiva, prometia proteção militar. Com a União Econômica Eurasiana, mantinha o comércio ativo. Para líderes locais, Moscou era sinônimo de estabilidade e previsibilidade. Não necessariamente prosperidade, mas a escolha padrão. Essa velha ordem começou a rachar antes do mundo perceber. Não porque Putin perdeu o interesse, mas porque surgiu outra potência com mais recursos e outra abordagem. Veja, a China não enviou soldados, enviou engenheiros. Ela não exigiu lealdade, ofereceu empréstimos. Enquanto a Rússia trouxe nostalgia, a China trouxe projetos e dinheiro. A mudança começou de forma sutil no início dos anos 2000, quando a economia da China explodiu e Pequim começou a olhar para o oeste em busca de energia e influência. A iniciativa do Cinturão e Rota, anunciada em 2013, foi o grande golpe de mestre. A China investiu bilhões em estradas, ferrovias e oleodutos, conectando seu oeste à Europa por essa iniciativa. Tudo isso envolvia a Ásia Central. Não era ajuda, mas investimento com dívidas longas, controle de infraestrutura e dependência de mercado. Moscou não considerou isso uma ameaça de imediato, já que Pequim era seu parceiro. Mas aos poucos, Pequim estava construindo exatamente as redes que antes definiam o poder russo e as redirecionando para si mesma. Putin buscava retomar territórios da antiga União Soviética com força militar na Geórgia, Crimeia e Ucrânia, enquanto a China priorizava recuperar influência via economia. O contraste era claro. Um buscava dominação pela força, o outro pela funcionalidade. Na Ásia Central, onde estabilidade e crescimento são prioridade, a proposta chinesa tornou-se mais atraente. Quando você olha de perto, a Rússia não perdeu a Ásia Central da noite para o dia. Ela perdeu pedaço, por distração, arrogância e simplesmente por má sorte no timing. O principal problema foi o foco. Putin consolidou seu poder acreditando que a Rússia podia lidar com tudo simultaneamente. Isso envolvia guerras, sanções, prestígio e parcerias. Mas a invasão da Ucrânia acabou com essa ilusão. Em 2022, a Rússia focava seus esforços políticos e financeiros na guerra, deixando o restante de lado. Diplomatas que atuavam em Astana e Tashkent foram transferidos para controlar danos na Europa. Oficiais militares que treinavam na Ásia Central agora lutavam ou morriam em Donbas. A região notou a ausência na hora. Moscou não só estava distraída, mas completamente consumida. Essa visão limitada custa caro. Líderes da Ásia Central já perceberam o que vem aí. A Rússia está sobrecarregada e sem credibilidade. Cada míssil lançado na Ucrânia faz Moscou parecer mais desesperada e menos confiável. Com a guerra se prolongando, o governo de Putin perde tropas, recursos e autoridade moral. Como prometer estabilidade fora se nem garante em casa? Depois, ocorre o colapso econômico. As sanções atingiram a Rússia como um desastre lento. Cada novo pacote do Ocidente aumenta o cerco, eleva custos, bloqueia transações e dificulta a movimentação de dinheiro no país. As exportações de petróleo, antes base da economia russa, caíram drasticamente. Neste ano, os volumes caíram mais de 20% e muitos carregamentos são vendidos com grandes descontos para manter o caixa. Os sistemas de pagamento estão sob pressão, as reservas estrangeiras estão diminuindo e o rublo continua instável. As artérias financeiras da Rússia não foram cortadas, mas estão entupidas e o dano se espalha. A Ásia Central sente isso fortemente. Essas economias ainda estão ligadas à Rússia por meio do comércio, investimentos e remessas. Milhões de trabalhadores migrantes do Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão dependem de empregos na Rússia para enviar dinheiro para casa. No Tadjiquistão, as remessas representam quase 1/3 do produto interno bruto. Quando a Rússia desacelera, esses pagamentos diminuem, projetos ficam parados, salários deixam de ser pagos e investidores russos silenciosamente desistem de acordos que antes prometeram financiar. A desaceleração regional afeta mais os locais que já têm dificuldade de crescer. Os dados do comércio mostram uma realidade que Moscou ignora. As exportações da China para a Rússia despencaram este ano, com queda de 2 dígitos,
pois empresas evitam sanções secundárias. As importações da Rússia caíram, deixando refinarias e fabricantes buscando compradores. Empresas chinesas não fazem declaração política, apenas protegem seu lucro. Arriscar acesso aos mercados ocidentais apenas para manter contatos russos não compensa. Isso deixa a Rússia isolada, com menos parceiros e menos opções. A guerra também drenou a credibilidade das forças armadas russas. Durante a era soviética, Moscou exercia poder na Ásia Central ao garantir segurança e prometer intervenção militar russa em caso de problemas. Este ano, a ilusão acabou. O exército que luta para tomar cidades ucranianas já não parece uma potência regional. Quando houve protestos no Cazaquistão ou tensões entre Quirguistão e Tajiquistão, Moscou só ofereceu palavras, não ações. A organização do Tratado de Segurança Coletiva, antes vista como uma mini-OTAN para os aliados pós-soviéticos, parece vazia. Essa fraqueza ficou evidente em 2022, quando o Cazaquistão estava literalmente em chamas. Com a disparada dos combustíveis, protestos e incêndios tomaram prédios do governo em Almaty em poucos dias. O presidente Tokayev estava preocupado, pois as forças de segurança estavam sobrecarregadas e a agitação crescia rapidamente. Então ele fez a ligação. Tragam a organização do Tratado de Segurança Coletiva. Esse é o clube de segurança pós-soviético da Rússia. Foi a primeira vez que eles foram convidados a intervir assim. A Rússia não hesitou. Cerca de 2.500 soldados vieram da Rússia, Bielorrússia, Armênia, Tajiquistão e Quirguistão. O trabalho deles não era lutar, era proteger pontos estratégicos, acalmar o caos e enviar uma mensagem. Eles protegeram aeroportos, prédios do governo e infraestrutura importante. Sem tiros, sem batalhas, apenas presença. Em uma semana, eles partiram dizendo ter impedido uma ameaça terrorista que nunca existiu. Tokayev continuou no poder e Putin mostrou que a aliança seguia ativa. O que parecia vitória para Moscou acabou diferente. Tokayev não usou o momento para se aproximar da Rússia. Ele usou isso para fazer uma limpeza interna. Ele afastou aliados leais ao ex-presidente Nazarbayev e moldou a estrutura de poder ao seu redor. A Rússia lhe deu uma pausa, mas ele não retribuiu com lealdade. Não, nenhum acordo, nenhum alinhamento mais profundo, apenas um aceno discreto e uma mudança de direção. Essa mudança foi em direção à China. Pouco depois que as tropas partiram, o Cazaquistão começou a assinar novos acordos da nova Rota da Seda, bilhões em melhorias ferroviárias, energia, tecnologia e logística. Empresas chinesas chegaram rapidamente, oferecendo dinheiro com menos exigências e mais agilidade. A Rússia viu a intervenção como um favor, o Cazaquistão viu como um recomeço. A mensagem foi clara. Obrigado pela ajuda, mas vamos assumir nosso futuro com financiamento chinês. Esse foi um ponto de virada. A organização do Tratado de Segurança Coletiva enviava tropas, mas não conquistava confiança. A China já expandia sua influência onde a Rússia pensava ter controle, sem usar força. Mesmo em meio à crise, a velha rede de segurança estava se desgastando, e Pequim não estava apenas observando, estava silenciosamente costurando uma nova. Pequim tem sido cuidadosa para não cometer os mesmos erros. Na região de Gono-Barakhshan, no Tajiquistão, tropas de fronteira chinesas agora patrulham com soldados locais perto do Afeganistão para combater terrorismo e controlar drogas. Esse arranjo não visa substituir a Rússia agora, mas sim ganhar experiência e confiança em cada patrulha. Na Organização de Cooperação de Xangai, oficiais chineses treinam com colegas da Ásia Central em inteligência e antiterrorismo. É sutil, limitado e inegável, mas inicia um longo jogo para preencher o vácuo de segurança. Moscou não consegue mais administrar. Ao mesmo tempo, o tom diplomático da Rússia se torna cada vez mais paternalista. Autoridades em Moscou ainda falam sobre a Ásia Central. É como se fossem irmãos mais novos que precisavam de orientação, mas agora cresceram. O Cazaquistão mantém relações comerciais com China e Europa há anos e não quer arriscar isso. Por slogans vazios sobre a unidade eurasiana, a liderança do Uzbequistão busca abertamente novos investidores, até mesmo dos Estados Unidos. O Turcomenistão já destina quase todo o seu gás exportado à China. O antigo manual de Moscou, baseado em nostalgia, intimidação e história compartilhada, já não funciona mais. Agora, enquanto a Rússia luta para manter sua influência decadente, a China está avançando de forma silenciosa, mas deliberada. Ela não está marchando exércitos através das fronteiras, nem fazendo exigências barulhentas de lealdade. Está fazendo algo muito mais inteligente, está construindo. Ferrovias, fábricas, usinas e empréstimos viraram instrumentos de persuasão. Antes, Moscou usava pressão e orgulho.
Agora Pequim usa dinheiro e oportunidade. Pouco a pouco, está substituindo a presença da Rússia por algo muito mais duradouro. Controle, construído por meio de riqueza, infraestrutura e paciência. No centro dessa tomada silenciosa está a iniciativa Cinturão e Rota da China, que vem transformando a paisagem em toda a Ásia Central. A China financia rodovias dos desertos aos portos, moderniza antigas ferrovias soviéticas para levar cargas à Europa e constrói novos parques industriais, que convertem matérias-primas em produtos finais ainda na região. O Cazaquistão liderou essa mudança. Novas estradas ligam-se direto aos centros comerciais chineses, sem passar pelas antigas rotas russas. Fábricas do Uzbequistão, impulsionadas por investimentos chineses, transformam algodão e minerais em produtos para exportação. No Turquemenistão, empresas chinesas obtiveram direitos de gasodutos que eram de Moscou. Cada projeto amplia o controle de Pequim e reduz discretamente a influência russa, indo além da construção. Cada acordo que a China faz demonstra sua influência, com a energia como foco. Pequim não só compra petróleo e gás, mas também constrói oleodutos, refinarias e ferrovias para transportá-los. A maioria dessas estruturas é financiada e mantida por empresas chinesas, criando uma dependência que parece progresso. Para os governos da Ásia Central, a oferta é difícil de recusar. Dinheiro rápido, compradores certos e progresso que a Rússia já não garante. Para eles, é uma escolha quase óbvia. Moscou ainda vende energia, mas impõe condições, política e riscos. A Rússia se apoia na nostalgia e na pressão, enquanto a China oferece estabilidade e resultados. Pequim paga em moeda forte, não em promessas. E cada acordo assinado com a China afasta um pouco mais esses países do controle russo. Para líderes da Ásia Central, que buscam crescimento e empregos, a China não é só investidor, mas um parceiro confiável que realiza projetos. O interessante de investir em infraestrutura é que, após prontas as estradas e oleodutos, o comércio ocorre naturalmente. Na última década, as exportações chinesas para a Ásia Central cresceram muito, indo além da simples venda de produtos. Empresas chinesas instalam fábricas, contratam locais e integram as economias regionais. Eles não são visitantes, estão se tornando parte do cotidiano. Esse tipo de presença econômica acaba virando influência política, muitas vezes antes de ser percebida. Para os líderes da Ásia Central, a escolha entre Moscou e Pequim não é mais ideológica, é prática. Eles perguntam: quem constrói mais escolas, cria mais empregos e entrega resultados? Quase sempre a resposta é a China. A estratégia financeira de Pequim reforça essa mudança, estruturando empréstimos e investimentos para manter parceiros ligados à sua economia. Estatais chinesas financiam grandes projetos e, para pagar as dívidas, Pequim costuma assumir o controle de infraestruturas ou rotas comerciais importantes. Não são armadilhas de dívida, e sim gravidade econômica. Quanto mais esses países investem com a China, mais difícil é se voltar à Rússia. Nos bastidores, o soft power chinês preenche as lacunas culturais. Ela oferece bolsas, financia intercâmbios e incentiva o turismo. Projetos arqueológicos e exposições em museus celebram a história local. Ao ligarem na história da China, as pessoas conhecem professores e engenheiros chineses, não soldados, o que muda como vê em Pequim. Com isso, a China passa a ser vista como parceira, não mais ameaça. A diplomacia completa esse quadro. A China cedia cúpulas, lidera fóruns multilaterais e é fundamental em grupos regionais, como a Organização de Cooperação de Xangai. Esses não são apenas gestos simbólicos, eles fazem a liderança da China parecer natural e permanente. Enquanto a Rússia se apoia em antigos laços militares e na história soviética, a China prioriza progresso, investimento e estabilidade. Para piorar, agora a diferença entre as duas potências é clara. A Rússia está paralisada pela guerra e sanções, enquanto a China toma a iniciativa. Ela é calma, paciente e financeiramente imbatível. Moscou traz lembranças, Pequim, resultados. E para os líderes da Ásia Central, não se trata mais de escolher lados, mas sim de escolher o que funciona. O Cazaquistão, país mais rico e maior produtor de energia da região, exemplifica esse equilíbrio. Astana mantém fortes laços com Moscou, através da Organização do Tratado de Segurança Coletiva e da União Econômica Eurasiana. Oleodutos, estradas e ferrovias agora se voltam mais para leste e oeste, não só para o norte. O corredor ferroviário China-Cazaquistão cresceu nos últimos anos, permitindo que as exportações cazaques cheguem aos mercados europeus sem passar pela Rússia.
Um novo acordo de gás assinado este ano vai aumentar o fornecimento para a China em 1/3. Mesmo assim, o Cazaquistão segue vendendo petróleo à Rússia, faz exercícios militares e compartilha inteligência. É uma dança cuidadosa. Aproveite a infraestrutura e o capital chineses. O Uzbequistão mantém a Rússia por perto para evitar conflitos, mas adota a postura mais assertiva. Tashkent passou os últimos 10 anos atraindo investimentos chineses, principalmente em parques industriais e processamento de recursos. Novas linhas ferroviárias contornam completamente os portos russos, mas não ignoram Moscou. Com uma relação equilibrada com a Rússia, o Uzbequistão consegue concessões dos dois lados. Os investimentos chineses trazem fábricas, estradas e conhecimento técnico. Os laços com a Rússia oferecem legitimidade política e, ocasionalmente, garantias de segurança. Líderes uzbeques entendem que vários parceiros ampliam seu poder de barganha, algo que faltava nos anos 1990. O Uzbequistão não é o único a mudar as regras. O Cazaquistão tem feito movimentos discretos, sendo um deles o afastamento da influência linguística da Rússia. Por décadas, o cazaque era escrito só em cirílico, herança soviética que mantinha o país ligado culturalmente a Moscou. Tudo, desde os livros escolares até as placas de rua, carregava a marca desse legado. Em 2017, o presidente Nursultan Nazarbayev aprovou a adoção total do alfabeto latino. O prazo era este ano, mas foi adiado para 2031 para facilitar a transição. A mensagem, porém, era clara. Acabamos de usar as letras da Rússia. E eles cumpriram. Os livros didáticos agora são impressos em latim. Documentos do governo frequentemente aparecem nos dois alfabetos, mas o cirílico está desaparecendo. Teclados são atualizados e jovens já aprendem o novo alfabeto desde cedo. Isso não se trata apenas de fontes modernas ou de uma integração tecnológica mais fácil, é uma questão de identidade. O alfabeto latino aproxima o Cazaquistão de nações túrquicas, como a Turquia, e facilita o acesso a plataformas globais. Isso representa uma ruptura definitiva com a órbita cultural russa. Putin chamou isso de modernização, mas no Cazaquistão parecia outra coisa. Desrussificação é um passo firme para longe da influência de Moscou, e não ocorre isoladamente. Aulas de mandarim crescem e escolas apoiadas pela China abrem. O Cazaquistão não só muda de alfabeto, mas de direção. A antiga cola soviética que unia a região está enfraquecendo, e o poder brando da Rússia também se desfaz. Outra dessas nações, o Turquemenistão, que depende fortemente de suas enormes reservas de gás, tem se inclinado para Pequim. Novos oleodutos agora transportam a maior parte das exportações de gás do Turquemenistão, e Pequim investiu em grandes infraestruturas para garantir entregas sem problemas. Para Ashgabat, isso é economia, não traição. A Rússia ainda compra gás, mas não rivaliza com a escala e confiabilidade dos acordos chineses. Os líderes do Turquemenistão reconhecem isso. Receita garantida, investimento em infraestrutura e menos exigências que Moscou. Os estados menores, Tajiquistão e Quirguistão, jogam um jogo mais sutil, mas igualmente cuidadoso. Sua localização os torna importantes para corredores regionais e rotas de energia. Ambos os países aceitam empréstimos chineses para a infraestrutura, cientes de que esses investimentos ampliam seu espaço político e econômico. Ao mesmo tempo, eles mantêm certa dependência da ajuda militar russa. Treinamentos, envio de armas e garantias de segurança seguem relevantes em países com fronteiras instáveis. O dinheiro, os projetos e o crescimento a longo prazo vêm cada vez mais de Pequim, não de Moscou, mostrando um padrão claro. Estados da Ásia Central se resguardam, agem de forma prática, não ideológica. A China oferece vantagens. Estradas, ferrovias, fábricas e capital. A Rússia oferece cada vez mais apenas discursos, gestos militares e nostalgia. Os líderes regionais não escolhem lados, mas sim as melhores ferramentas para o desenvolvimento nacional. O resultado é uma transformação discreta, porém marcante, da região. Estradas, oleodutos e zonas industriais agora definem o poder mais do que embaixadas ou bases militares. Líderes da Ásia Central remodelam o equilíbrio de poder sem usar força. Os números têm mais peso que discursos ou exercícios militares. A Ásia Central opta pela China não por ideologia, mas porque os dados justificam. Comércio, energia e finanças seguem para o leste, e cada obstáculo nos mercados russos aproxima líderes de Pequim. Nos últimos anos, um terceiro jogador retornou ao tabuleiro. Estados Unidos e União Europeia, antes satisfeitos em deixar Moscou e Pequim competirem, agora se reengajam com nova energia.
O formato C5, mais um de Washington, que reúne os 5 líderes da Ásia Central, evoluiu de uma diplomacia educada para uma real coordenação em comércio e energia. A União Europeia financia uma rota do corredor central da China ao Mar Cáspio e Europa, passando pelo Cazaquistão e evitando o território russo. Para a Ásia Central, o interesse do Ocidente é questão de opções, não de ideologia. Com mais parceiros, nenhuma potência isolada conseguirá impor regras. Mas as novas rotas da seda não são construídas apenas de aço e asfalto, elas também são digitais. Gigantes chinesas de tecnologia como Huawei e ZTE estão conectando a Ásia Central com redes 5G, centros de dados em nuvem e sistemas de vigilância vendidos sob o conceito de cidades inteligentes. Cabos enterrados ainda têm grande influência. Quem constrói a espinha dorsal digital normalmente define as regras de circulação de dados, monitoramento governamental e modernização econômica. A Rússia já atuou nesse setor, mas sanções e êxodo de cérebros a deixaram muito atrás. Pequim aproveitou a lacuna e usou a conectividade digital como novo meio de controle silencioso. O estresse ambiental crescente na região também influencia essa relação. A Ásia Central aquece mais rápido que a média global. Geleiras recuam e sistemas soviéticos de irrigação se deterioram. A escassez de água tornou-se uma questão política e ecológica. A China percebeu isso. Através do braço de energia verde, da iniciativa Cinturão e Rota, financia fazendas solares no Uzbequistão, projetos eólicos no Cazaquistão e modernos sistemas de irrigação no Sirdária. Para os governos locais, não é só energia limpa, mas questão de sobrevivência. Moscou tem pouco a oferecer nessa área, enquanto Pequim está se posicionando como um parceiro que pode, literalmente, manter as luzes acesas e a água fluindo. A abordagem multivetorial explica por que é exagerada a ideia de que a Ásia Central apoia a China. Esses governos não estão deixando Moscou porque são leais a Pequim. Eles estão agindo como nações soberanas. Eles aproveitam as duas potências e evitam que um ator único domine suas decisões. Eles usam Moscou e Pequim como rivais, promovendo seus interesses enquanto os gigantes disputam influência. Mas Moscou e Pequim não são aliados? À primeira vista, Rússia e China parecem ser. Eles fazem cúpulas, assinam declarações e se posicionam contra o Ocidente. Na teoria, parece uma parceria de interesses, mas a realidade é outra. A aliança é mais ilusão do que fato. Ela é transacional, frágil e hoje favorece mais a China que a Rússia, como ficou claro recentemente. A saída repentina de Pequim das importações de petróleo russo abalou os mercados globais de energia e o círculo do Kremlin. No fim de outubro, Washington sancionou a Rosneft e a Lukoil, principais produtoras de petróleo russas. As restrições foram severas, bloqueando o transporte marítimo, seguro e finanças do petróleo russo para sufocar o financiamento da guerra na Ucrânia. Moscou esperava que seu aliado em Pequim reagisse, talvez até ajudasse a manter o fluxo de petróleo. Em vez disso, a China recuou. Em poucos dias, as estatais chinesas PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation e Xinhua Oil suspenderam as importações marítimas de petróleo russo. A decisão surpreendeu os negociadores e abalou os mercados, fazendo o Brent Crude chegar a quase $94 por barril. Moscou tentou salvar as aparências, culpando ajustes técnicos, mas a mensagem era clara. Pequim priorizou a segurança econômica, afetando duramente a Rússia. Rosneft e Lukoil produzem quase metade dos 4 milhões de barris diários exportados pela Rússia. Com o fechamento da Europa, a China virou salvação, comprando milhões de barris com desconto e mantendo o caixa de guerra de Moscou. Agora, essa tábua de salvação está começando a se desgastar. A situação não poderia ser pior. Isso confirma o que já se sabia. A China nunca considerou a Rússia uma parceira igual, mas sim um peão. O desequilíbrio é evidente ao comparar os dois países. A China possui a segunda maior economia global, capital paciente e uma estratégia de longo prazo. A Rússia depende de força militar, encenação política e acordos temporários. Moscou quer influência, respeito e lealdade de seus vizinhos. Pequim busca estabilidade, acesso a recursos e rotas comerciais seguras. A China prospera com a previsibilidade, já a Rússia prospera com a volatilidade. O poder econômico é a verdadeira vantagem da China.
Cada rodovia, ferrovia, oleoduto e fábrica financiados pela China geram dependência. Estados da Ásia Central trabalham, pagam e planejam em função da China. Nem mesmo a Rússia, em seu auge, teve tamanha influência. Para Moscou, isso pode soar como traição. Líderes da Ásia Central optarem por empréstimos chineses em vez de promessas russas pode parecer deslealdade. Na verdade, é interesse próprio inteligente. Líderes decidem pelos resultados, não por ideologia. Empregos, fábricas, energia e infraestrutura são mais importantes que a nostalgia pelo passado soviético. A China também toma cuidado para não se comprometer demais militarmente. Ela não promete intervir caso uma crise surja. Ela prioriza a conectividade empresarial e a integração duradoura. A Rússia espera a lealdade dos estados pós-soviéticos por presumir que uma história comum gera obrigação. Pequim evita esse erro. Países como Quirguistão e Tadjiquistão mostram isso claramente. Quando lhes é oferecido um acordo de segurança russo versus uma linha de crédito chinesa para projetos de estradas ou energia, a escolha é óbvia. Líderes analisam opções que gerem empregos, escolas e infraestrutura ativa. A China costuma vencer por oferecer benefícios imediatos e claros. A cada projeto que a China conclui, o desequilíbrio aumenta. Estradas conectam cidades, fábricas, criam empregos, oleodutos garantem energia e empréstimos, e impõem conformidade. A Rússia traz discursos e nostalgia, a China, resultados. Os líderes da Ásia Central não são ingênuos. Eles veem quem está vencendo. Pequim sem disparar um tiro. Para Moscou, essa é a dura verdade. A chamada aliança é basicamente um mito. A Rússia influencia pela história e presença militar. A China, pelo dinheiro e infraestrutura. Os países podem cooperar em algumas áreas, mas a parceria é unilateral. Pequim controla as chaves para o crescimento econômico. Moscou controla as memórias e a retórica. Os líderes da Ásia Central reconhecem o que é mais valioso para o futuro. Apesar dos avanços chineses, sua dominância na região não está garantida. A estratégia de Pequim é forte, mas tem limites e fatores que podem frear ou reverter seu avanço. A dívida é uma das alavancas silenciosas que a China usa para manter o controle. A maioria dos grandes projetos na Ásia Central, como estradas, usinas e zonas industriais, não existe. Eles são construídos com empréstimos chineses, muitas vezes ligados a empresas chinesas, trabalhadores chineses e materiais chineses. À primeira vista, parece progresso. Países ganham infraestrutura, empregos e rotas comerciais. Mas as dívidas permanecem. Eles trazem obrigações duradouras que afetam gastos, negociações e votos dos governos. Termos de pagamento nem sempre são claros, mas são percebidos com o tempo. Alguns empréstimos têm garantia de exportações futuras, outros, do controle de infraestrutura estratégica. Se um país enfrenta problemas econômicos, essas dívidas não ficam paradas, elas se tornam uma forma de pressão. A China não precisa ameaçar ninguém, ela apenas espera. Quanto mais um país constrói com dinheiro chinês, mais suas decisões começam a se alinhar com os interesses de Pequim. É aí que as coisas ficam complicadas. Comunidades locais em Cazaquistão e Quirguistão começaram a reagir. Alguns criticam as práticas trabalhistas chinesas, enquanto outros temem danos ambientais ou o grande envolvimento estrangeiro. Se as pessoas se sentem excluídas ou exploradas, protestos acontecem. Quando isso ocorre, projetos param, acordos são renegociados e a China precisa se ajustar. Não é só economia, é política. Líderes da Ásia Central sabem que não podem ignorar a opinião pública. O orgulho nacional ainda importa. Então, enquanto eles recebem investimentos chineses, também usam a pressão local para reagir quando necessário. É um jogo de equilíbrio. Querem estradas e fábricas, mas não querem parecer vendidos. E a China, com todo o seu poder financeiro, prefere a calma. Ela costuma ceder, ajustando termos ou prazos para manter o andamento. Não é construção de império tradicional, é algo mais sutil. A dívida une, não pune. Quanto mais esses países tomam empréstimos, mais eles são puxados para a órbita da China. E, uma vez que entram, voltar atrás não é fácil. Cada empréstimo aprofunda um sistema onde Pequim dita o ritmo e os demais só tentam acompanhar. Mesmo assim, depender demais tem riscos. No Cazaquistão e Quirguistão, protestos anti-China surgiram por medo de venda de terras, empréstimos opacos e mão de obra importada. Projetos foram interrompidos pela pressão popular, levando Pequim a renegociar em sigilo. Dentro da China,
os bancos também estão ficando mais cautelosos, apertando o cinto e restringindo os empréstimos da iniciativa Cinturão e Rota após uma série de inadimplências caras no exterior. Para a Ásia Central, isso pode frear o financiamento futuro e o desenvolvimento. A paciência de Pequim é longa, mas não infinita. Se a reação local crescer ou os pagamentos falharem, até a confiança da China na região pode vacilar. A China ainda precisa agir com cautela apenas no excesso. Mesmo com dinheiro e infraestrutura, ela não oferece o que a Rússia ainda faz melhor: segurança. Moscou continua sendo o principal fornecedor de armas da região. Ela oferece treinamentos, vende equipamentos militares e mantém pactos de defesa dos quais estados menores dependem. Países como Tajiquistão, Quirguistão e até mesmo Cazaquistão continuam cooperando com a Rússia em exercícios militares e compartilhamento de inteligência. Para eles, a Rússia ainda é o parceiro preferencial quando se trata de defesa de fronteiras, contra terrorismo e estabilidade regional. A China constrói estradas e oleodutos, mas ainda não gerou confiança em segurança. Se Pequim avançar rápido demais nesse domínio, pode enfrentar resistência. Governos aceitam investimentos chineses, mas não querem trocar tanques russos por chineses. Isso é, em parte, porque a Ásia Central não é um jogo de dois jogadores. A região está cheia de interesses externos. A Turquia está promovendo laços culturais e linguísticos. União Europeia e Estados Unidos da América oferecem ajuda ao desenvolvimento e apoio diplomático. Índia amplia parcerias comerciais e tecnológicas. Irã busca acordos energéticos e influência. Os líderes da Ásia Central sabem disso e usam a seu favor. Não querem ser satélites, então adotam postura cautelosa. Recebe dinheiro da China, segurança da Rússia e apoio político do Ocidente. Não é lealdade, e sim influência. Por isso, o futuro ainda não está definido. A Rússia pode tentar recuperar influência, restringindo o fornecimento de energia ou pressionando ainda mais antigas alianças. A China pode reagir com mais empréstimos, construções aceleradas ou uma ofensiva de charme via educação e mídia. Governos da Ásia Central seguirão agindo conforme seus interesses, pegando o que precisam, adiando o que não querem e mudando de rumo quando conveniente. Nada é garantido. Todo acordo, aperto de mão ou gasoduto exige concessões. Em uma região onde o poder está sempre mudando, a jogada mais inteligente geralmente é manter a flexibilidade. Porque na Ásia Central, o jogo não é sobre escolher lados, é sobre manter o controle. Para Putin, as coisas não estão nada fáceis. Perder a Ásia Central não é apenas um golpe político, é também um golpe financeiro e estratégico. O dinheiro da energia que antes ia para Moscou agora é redirecionado ou retido em acordos com a China. Investimentos chineses em estradas, ferrovias e oleodutos fortalecem países da Ásia Central e reduzem a influência russa. A influência de Putin, baseada em presença militar e laços históricos, não compete com contratos firmados e obras concretizadas. Cada fábrica, rodovia ou empréstimo de Pequim reduz o poder de negociação da Rússia internamente e no exterior. A erosão já é visível. O papel tradicional da Rússia como guardiã da Ásia Central está sumindo, levando consigo uma fonte importante de influência. Antes dependentes de Moscou para segurança, comércio e apoio político, esses países agora olham para o leste. A China não só oferece dinheiro, mas também dinamismo. Seus projetos avançam rápido, acordos são claros e sua presença cresce como a Rússia não consegue. O Kremlin pode manter laços militares, mas isso não desenvolve economias, não gera empregos nem conquista lealdade duradoura. Essa mudança é acompanhada globalmente e indica às potências ocidentais a diminuição da influência russa. Para a China, isso confirma sua estratégia. Já para a África, Sul da Ásia e América Latina, serve de modelo. Pequim prova que não são necessários tanques para conquistar territórios, apenas rotas comerciais, empréstimos e paciência. Esse tipo de influência se espalha fácil, é silenciosa, escalável e difícil de combater depois de estabelecida. Na Rússia, as consequências aumentam. Perder espaço na Ásia Central enfraquece a imagem de Putin como mediador global. Isso faz com que sua política externa pareça reativa, não estratégica, e mina a narrativa que ele construiu ao longo dos anos. A Rússia está cercada e luta para recuperar seu lugar de direito. Se países vizinhos se afastam, a história desmorona. Os críticos internos notam. Oligarcas, governadores regionais e a cúpula militar também percebem.
Vêm acordos escapando, influência caindo e o Kremlin tentando acompanhar. Isso vai além do prestígio, é sobre poder. Quando a Rússia perde influência externa, perde confiança interna. Fica mais difícil justificar gastos no exterior e reunir apoio com slogans nacionalistas. É difícil dizer que só o Ocidente ameaça quando a China assume silenciosamente o controle da sua vizinhança. Com menos opções, a autoridade de Putin parece mais frágil. Não por uma derrota, mas pela perda gradual de relevância. A Ásia Central deveria ser uma zona de segurança, uma região onde a Rússia sempre poderia contar com lealdade. Agora está se tornando o caso de teste para o que acontece quando a lealdade desaparece. A resposta não é boa notícia para Moscou. Quanto mais a China constrói, mais a Rússia encolhe. E quanto mais a Rússia encolhe, mais o mundo começa a ver Putin não como um grande estrategista, mas como um homem perdendo o controle do seu próprio quintal. No fim, os líderes da Ásia Central não traem Moscou por maldade. Eles exercem soberania, tomando decisões racionais para desenvolvimento e estabilidade. Para Moscou, essas decisões soam como traição. Para outros, mostram a evolução do poder. Se a Rússia se via como indispensável para seus vizinhos, essa crença se desfez. A influência não depende mais só da história ou força, mas dos resultados. Agora, os corredores do comércio têm mais voz que as fronteiras. O mapa da Eurásia é redesenhado por planejadores, investidores e engenheiros. Não por generais. A questão final persiste. Se reuniões, bancos e infraestrutura têm mais influência que exércitos e política, o que isso indica sobre o futuro dos conflitos e cooperação na Eurásia? O que estamos vendo é um mundo que está mudando, e aqueles que seguem as velhas regras da geopolítica podem acabar ficando para trás. Obrigado por assistir.